Bora resolver uma questão de segunda fase comigo? Hoje a questão escolhida foi da Unicamp, da matéria de inglês, e aqui tá um pequeno textinho do que a Unicamp cobra dentro da segunda fase na matéria de língua inglesa. E aí ele te dá alguns exemplos também do que pode envolver, que são vários tipos de textos. Enfim, basicamente você identificar temas, argumentações e relações textuais. Então, basicamente, obviamente, você vai ter que ter um conhecimento também já de mundo prévio ali, conhecimento histórico, talvez, para que você possa realizar essa prova com sucesso. Bom, hoje a questão escolhida foi a questão 10 da segunda fase do dia 1. Vamos lá. Eu separei, antes da gente passar pela questão, alguns tópicos importantes para a gente lembrar sempre que a gente for fazer alguma questão. Primeiro, você vai ler direto as alternativas, mesmo que seja uma questão tipo essa, que tem um texto base para você ler, sempre você comece lendo as alternativas, porque assim você pode ler o texto de forma mais objetiva e já sabendo o que a questão vai estar te pedindo para você responder. A partir disso, você lê o texto, grifa as palavras conhecidas, porque muitas vezes nós não temos tanto conhecimento assim na língua inglesa, então a gente grifa as palavras que a gente já conhece, para não se desesperar. E as partes importantes também, o que eu acho que vai ser importante para responder a questão alternativa que eu acabei de ler. E responder as alternativas relendo essas partes estratégicas do texto que você acabou de grifar. Então esses são 3 tópicos super importantes. Vamos lá então fazer o que esses tópicos mandam. Alternativa, Na verdade, letra A. Desfocou, voltou. Por que o memorial foi construído? Cite em português uma passagem do texto que destaca a importância do evento descrito para a história dos Estados Unidos. E depois, o impacto geopolítico para os Estados Unidos do acontecimento descrito no texto. Identifique um país do Oriente Médio posteriormente envolvido no acontecimento. Basicamente, ele fala para você ler e responder as questões, então não vale a pena passar tanta atenção por esse enunciado. Vamos ler o texto. Grifando. This memorial is a tribute of remembrance in honor to the 2,977 people killed in the terrorist attacks near the turn of the 21st century. Bom, aqui eu acredito que já tem alguma coisa importante para responder a alternativa à questão A, porque vai estar perguntando, se eu não me engano, vamos voltar lá para confirmar, por que o memorial foi construído. Então, geralmente, em qualquer texto que você for pegar, o primeiro parágrafo vai estar dando uma resumida tudo que está acontecendo, Porque depois ele vai dissertar mais detalhadamente sobre alguma coisa. Geralmente os textos funcionam assim. Então eu vou estar grifando aqui, não é bem o primeiro parágrafo, mas grifei. Achei importante. The memorial's twin reflecting pools feature the largest man-made waterfalls in North America. The pools sit within the footprints where the twin stars once stood. Eu vou grifar essa palavra-chave aqui, Torres Gêmeas. A gente sabe que vai estar falando sobre esse acontecimento, vai ter alguma coisa envolvida com esse acontecimento, então eu já tô esperta que vai estar falando sobre isso, eu vou precisar saber a mais do que esse texto pede. The names of every person who died in the attacks are inscribed in the bronze panels in the memorial pools. A powerful reminder of the largest loss of life resulted from the first foreign attack on American soul and the greatest single loss of recruit person in American history. Eu acredito que quando ele fala aqui the memorial e depois pools e depois descreve, eu acredito que isso também seja de uma certa importância. Quando ele chamar um substantivo assim e deixar bem claro, por exemplo, o memorial, ele pode ser que o texto queira te chamar a atenção. Então ele fala do memorial, lembra as pessoas, os ataques que foram de grande importância. Eu vou grifar até aqui, mas enfim. Bom, agora eu vou traduzir, Basicamente, ele vai estar falando sobre o memorial que foi criado para lembrar em honra as 3.000 pessoas que foram mortas no ataque terrorista dos Estados Unidos, que nós já conhecemos, que foi o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001.
Então, vai estar falando sobre isso, basicamente. Ele vai falar mais aqui também, porque a gente vai entender que existem espelhos, existem piscinas que foram criadas no meio, onde houveram um dia as Torres Gêmeas. Então, a gente vai entender isso no decorrer do texto. Basicamente, a gente tá falando sobre esse memorial. E aí ele pergunta aqui pra mim, por que esse memorial foi construído? E cite em português uma passagem do texto que destaca a importância do evento descrito para a história dos Estados Unidos. Geralmente, o primeiro parágrafo de todo o texto vai estar resumindo alguma coisa que o texto quer te passar. E nesse caso é exatamente isso. Por que esse memorial foi criado? Ele fala que esse memorial é um tributo de lembrança e honra para as 3.000 pessoas que morreram nesse ataque terrorista, logo na entrada, quase na entrada do século XXI. Então a gente vai responder com as nossas palavras, mas prestem atenção que ele não pede só para você responder, mas ele pede para você citar e citar em português uma passagem do texto que destaca a importância do evento para a história. Então, vamos colocar aqui. Por que o memorial foi construído? Ele foi construído como, vamos começar assim, como honra, em memória, vamos escrever assim, em memória das quase 3.000 pessoas que morreram no ataque. Mais pra frente a gente vai entender que é as Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2011. De onde eu tirei essa data? Tá no texto? Não. Eu peguei do contexto histórico, né? Lendo o texto, eu entendi isso, que tinha a ver com esse ataque, né? Lendo esse texto, eu pude entender que tinha relação com esse ataque. Então, essa questão, ela vai estar muito envolvida também com o nosso conhecimento de mundo. Ela não vai estar só sobre a interpretação de texto. Mas, vamos lá. Citando agora uma parte do texto, nós temos o seguinte. Vamos traduzir o que a gente tinha pego aqui. Primeiro eu vou copiar e colar, porque eu acho que o melhor a fazer nesse caso é colocar em inglês e em português, porque ele pede em português, mas a gente também tem que identificar de onde a gente tirou isso, né? Até porque, né, a gente tá pegando alguma coisa direto do texto. Toda vez que você colocar a referência de algum texto, você coloca entre aspas, né? Então, vamos lá. Traduzindo isso, com as minhas palavras, obviamente, né? Esse memorial é um tributo de memória, não sei se assim ficaria bom, e honra para as pessoas vou colocar vítimas do ataque terrorista que aconteceu na virada. Vou colocar na virada, mas é em torno na entrada, né, do século XI. A gente colocou uma coisa que é válida, porém a gente não pode esquecer de responder o que a gente grifou antes. Ele vai falar que a importância que isso teve para os Estados Unidos está aqui. Lembra dessa perda gigantesca de vidas resultando desse ataque. Então vamos copiar. É um poderoso lembrete, né? É isso que ele usa aqui. Eu vou copiar só até aqui. Acho que é o suficiente. E vou primeiro copiar. Eu vou colocar assim. Ao contrário. Por que eu coloquei 3 pontos? Porque não tô pegando a frase exatamente no início nem exatamente no final. Então, eu faço assim. Agora, traduzindo para as minhas palavras, é um poderoso lembrete, um memorial, né? Vou colocar um memorial das perdas
gigantescas de vida resultante do ataque terrorista em solo americano. Traduzindo, fica assim. Tá, mas eu não sei, eu não entendo inglês, eu não tenho um bom conhecimento. Uma coisa muito importante é que, por exemplo, quando tiver um substantivo, ele tá querendo te chamar a atenção para alguma coisa. Por exemplo, aqui no início, ele falou this memorial. E depois, logo, ele citou de novo o memorial. Então, memorial é importante. Significa que a frase em que essa palavra está envolvida também é. Mesmo que eu não soubesse traduzir o texto, eu conseguiria chegar pelo menos em algum lugar de que memorial era uma palavra importante e estaria em uma das respostas. Bom, nós temos também a alternativa B. Basicamente, e também não vou responder agora porque ele não é muito sobre interpretação do texto, vai ser uma coisa que vai envolver muito mais o nosso conhecimento de mundo. Apontar o impacto geopolítico para os Estados Unidos do acontecimento descrito no texto, identificar um país do Oriente Médio posteriormente envolvido no acontecimento. Bom, os Estados Unidos lançou uma política logo após esse ataque que chama Guerra ao Terror, que basicamente eles vão ser mais ríspidos com relação aos países do Oriente Médio, principalmente o Afeganistão e depois o Irã. Eles vão invadir esses dois países depois, então aqui já respondendo um país do Oriente Médio, né, que está envolvido com esse acontecimento, respondendo essa parte, eles vão atacar esses dois países em busca de combater o Talibã, em busca de Osama Bin Laden, então dos líderes responsáveis por esse ataque. Então eles vão envolver esses dois países. Também vão criar essa política, né, guerra ao terror. Então vão tornar essa política de entrada ao país mais rígida. E também nesses ataques que eles fazem aos outros países em busca de combater a fonte, em busca dos líderes dos terroristas que fizeram que, de acordo com os Estados Unidos, atacaram as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Bom, em resumo foi isso. Não vou escrever aqui a alternativa B, porque é uma coisa que tem mais a ver com o nosso conhecimento de mundo. A gente não poderia simplesmente ler o texto e responder a questão. O texto nessa parte, nessa situação, seria só um complemento de resposta. Então você teria que buscar realmente dos seus conhecimentos para responder essa alternativa. Em resumo, foi isso. Muito obrigada. Até a próxima.